Era uma terça-feira quando vi aquele anúncio na internet. Sabe como é? Precisava de um lugar para descansar uns dias, longe da correria da cidade. Minha filha que me ensinou a mexer nesse negócio de aluguel pela internet. Aí fiquei todo animado vendo as fotos de uma casa bem bonita, toda arrumadinha, com um jardim na frente e preço bom. Nossa, fiquei impressionado com os comentários do pessoal que tinha ficado lá antes. Todo mundo falando que era maravilhoso, que ia voltar sempre. Até achei estranho que todo mundo escrevia igualzinho, mas pensei, deve ser coisa da minha cabeça, né? Cheguei lá, eram 3 da tarde, o sol ainda estava forte. A primeira coisa que me deu um aperto no peito foi o frio, mas um frio esquisito, sabe? Parecia que tinha passado uma geada só dentro da casa, porque lá fora o calor estava de rachar. Entrei devagar, olhando tudo. Tava limpo, organizado, igualzinho das fotos. Mas tinha um cheiro. Ave Maria, um cheiro de mofo antigo, coisa guardada. Tentei abrir as janelas para ventilar, mas algumas pareciam travadas, como se não abrissem fazia tempo. Mesmo assim, pensei, é só impressão, logo passa. Arrumei minhas coisas e fiquei assistindo televisão até anoitecer. Foi lá pelas 11 da noite que começou. Eu estava deitado na cama, quase pegando no sono quando escutei. Eram vozes, mas não dava para entender direito o que falavam. Primeiro pensei que fosse a televisão que tinha esquecido ligada ou algum vizinho. Mas aí prestei mais atenção. As vozes vinham de dentro da casa mesmo. Pareciam 2 ou 3 pessoas conversando baixinho lá embaixo. Meu coração disparou na hora. Morava sozinho fazia tempo, então sabia que não podia ser ninguém conhecido. Fiquei deitado, duro que nem pedra, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Quando criei coragem para levantar, as pernas tremendo que nem vara verde, peguei a lanterna do celular e fui até o corredor. Meu Deus do céu, nunca vou esquecer o que vi. Na parede do corredor tinha umas sombras se mexendo, como se tivesse gente andando lá embaixo na sala. Mas não tinha barulho de passo, só aquelas vozes cochichando. Desci 3 degraus da escada, devagarinho, alumiando tudo. As sombras continuavam lá, mas quando cheguei na sala, não tinha ninguém, nada. Só aquele frio que gelava até os ossos e o cheiro de mofo que parecia ter ficado mais forte. Com as mãos tremendo, liguei na mesma hora para o dono da casa. Já passava da meia-noite, mas nem me importei. Quando ele atendeu, falei tudo o que estava acontecendo. Sabe o que ele me disse? Com a maior calma do mundo. Não precisa se preocupar, não. Isso é normal. São coisas antigas da casa. E desligou na minha cara. Fiquei ali parado no meio da sala, segurando o celular, sem saber o que fazer. As vozes tinham parado, mas aquele frio parecia que estava dentro dos meus ossos. Nervoso do jeito que estava, resolvi olhar de novo o anúncio da casa no celular, só para me acalmar. Foi aí que quase caí para trás. As fotos não eram mais as mesmas. Onde antes tinha uma sala clara, com móveis modernos, agora aparecia uma decoração antiga, escura, com uns quadros nas paredes que eu podia jurar que não estavam ali quando cheguei. Até o texto estava diferente, falando de uma casa histórica com mais de 100 anos. Esfreguei os olhos, pensando que estava ficando doido. Quando olhei em volta, gelei. Os móveis da sala onde eu estava começaram a parecer mais escuros, mais velhos, igualzinho das fotos novas. Não aguentei ficar parado ali, não. Subi correndo para o quarto, tropeçando nos degraus para juntar minhas coisas. Foi quando notei uma coisa que me deixou mais apavorado ainda. Tinha umas manchas escuras aparecendo nas paredes, igual mofo se espalhando, mas muito rápido, coisa que não é normal. E aquelas vozes voltaram, mais altas dessa vez. Agora dava para entender algumas palavras soltas. Pareciam estar falando de uma família que morou ali há muito tempo atrás. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar a mala.
Derrubei tudo no chão umas 3 vezes. Na pressa de sair dali, acabei esquecendo uns documentos em cima da cômoda. Tive que voltar no quarto para pegar, mesmo morrendo de medo. Quando entrei de novo, Nossa Senhora, o quarto estava diferente. A cama, que era de casal, tinha virado uma cama antiga, de solteiro, e tinha aparecido uma cadeira de balanço num canto que tenho certeza que não estava ali antes. E o pior, a cadeira estava se mexendo sozinha, bem devagarzinho, como se alguém invisível tivesse sentado nela. Agarrei meus documentos e saí correndo que nem um doido. Saí daquela casa como se o capeta tivesse atrás de mim, nem tranquei a porta direito. Joguei as malas no carro de qualquer jeito e arranquei para a rua. No retrovisor, vi que as luzes da casa começaram a piscar, acendendo e apagando. E juro por Deus, tinha gente nas janelas. Não dava para ver direito os rostos, mas eram várias pessoas, paradas, olhando para mim. O mais estranho é que pareciam estar usando roupas antigas, tipo aquelas fotos em preto e branco dos meus avós. E até hoje não sei explicar direito o que aconteceu naquela casa. Tentei bloquear o número do dono, mas ele ainda fica mandando mensagem de vez em quando, perguntando quando vou voltar para terminar a estadia. Outro dia, minha filha quis procurar o anúncio de novo para fazer uma reclamação, mas não achou nada. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Só sei que agora, toda vez que alguém fala em alugar casa pela internet, sinto aquele frio na espinha e o cheiro de mofo volta, mesmo que seja só na minha memória. Tem coisa nesse mundo que é melhor nem tentar entender. Era uma terça-feira quando resolvi viajar para a capital para resolver umas coisas. Como ia ficar uns 3 dias por lá e não tinha parente nem conhecido na cidade grande, acabei procurando um quarto barato pela internet. Desses que a gente divide com outras pessoas. Sabe como é? Achei um que servia bem, preço bom, numa rua movimentada. O dono me explicou tudo direitinho pelo telefone. Falou que o quarto era para 3 pessoas, mas que só tinha um rapaz hospedado na época. Pensei comigo, melhor ainda, menos bagunça. Quando cheguei lá, já era quase noite. A dona da casa me recebeu na porta, uma senhora simpática, me mostrou onde ficava tudo e me deixou no quarto. A primeira coisa que estranhei foi que só tinha 2 camas, não 3, como tinham falado. Numa delas tinha umas roupas muito bem dobradas e uma mala escura no cantinho, dessas antigas de couro. Achei que meu colega de quarto devia estar por aí e logo voltava. Então, comecei a arrumar minhas coisas. O quarto era simples, mas arrumadinho. Tinha até um ventilador de teto que fazia um barulhinho manso quando ligava. Fiquei esperando o outro hóspede aparecer para a gente se conhecer, mas deu 9 da noite, 10, 11 e nada. Pensei, vai ver, trabalha à noite, coisa assim. Como estava cansado da viagem, tomei meu remédio para pressão, rezei um Pai Nosso como sempre faço e deitei para dormir. Devia ser umas 2 da manhã quando acordei com aquele barulhinho estranho. No começo, pensei que fosse o vento balançando alguma cortina, mas não. Parecia mais o som de alguém folheando um livro bem devagar, sabe? E tinha mais. Dava para ouvir uns passinhos leves pelo quarto, como se alguém estivesse andando nas pontas dos pés. Meu coração começou a bater mais forte, mas fiquei quietinho, fingindo que estava dormindo. Os passos iam de um lado para o outro, devagar, como se a pessoa não quisesse fazer barulho. Daí, resolvi criar coragem e acender a luz do abajur. Quando a luz acendeu, não tinha ninguém ali além de mim. As roupas continuavam dobradas do mesmo jeito em cima da outra cama, a mala no mesmo canto, mas nem sinal de gente. Olhei embaixo das camas, atrás da porta, mas estava tudo normal. Só uma coisa me deixou arrepiado. A janela, que eu tinha certeza de ter fechado antes de dormir, estava entreaberta e a cortina balançava com o vento frio que entrava. Nossa Senhora, senti um frio na espinha. Fechei a janela bem fechada dessa vez. Passei a chave e fiquei um tempão acordado,
pensando se não tinha sonhado com aqueles barulhos todos. Logo de manhã, assim que o sol nasceu, mandei mensagem para o dono do quarto perguntando sobre o outro hóspede. Ele respondeu dizendo que ia resolver o problema da mala, que o rapaz que ficou antes devia ter esquecido de levar. Fiquei mais tranquilo, pensando que tinha imaginado coisas à toa. Saí bem cedo para resolver minha papelada do INSS e só voltei quando já estava escurecendo. Primeira coisa que notei foi que a mala e as roupas tinham sumido da outra cama. A dona da casa falou que o dono tinha passado lá e levado tudo embora. Ainda bem, pensei comigo, agora posso dormir sossegado. Nessa noite fiz questão de verificar tudo antes de deitar. Janela trancada, porta com chave, até olhei embaixo da cama. Tomei meu remédio para pressão, rezei pedindo proteção e deitei. Mas tinha alguma coisa diferente no ar, sabe? Aquele tipo de sensação ruim que a gente sente quando tem alguém olhando pra gente. O ventilador de teto continuava fazendo aquele barulhinho manso, mas dessa vez parecia que tinha outro som misturado, como se alguém estivesse respirando bem devagarzinho. Fiquei deitado de olhos fechados, mas sem dormir, sentindo aquele peso no peito que dá quando a gente está com medo. De repente, senti um arrepio forte subindo pela espinha e meu coração disparou que nem tambor. Tinha certeza que tinha alguém ali no quarto comigo, podia sentir a presença. Juntei toda a coragem que Nossa Senhora me deu e abri os olhos bem devagar. No começo não vi nada diferente, só a luz fraca que entrava pela janela e fazia umas sombras na parede. Mas aí escutei um barulho de água pingando, tipo quando a gente sai do banho e vai andando molhado pelo chão. Meu corpo inteiro gelou, minhas mãos começaram a tremer. Mas mesmo assim, consegui esticar o braço e acender o abajur. O que vi me deixou sem ar, paralisado na cama, suando frio. Ali no chão, bem do lado onde eu estava deitado, tinha uma trilha de pegadas molhadas, daquelas que a gente faz quando pisa com o pé todo encharcado. E não era sonho não, as pegadas iam desde a minha cama até a janela, que continuava trancada do mesmo jeito que deixei. Eram pegadas pequenas, como se fossem de uma pessoa descalça, e o mais estranho é que elas simplesmente acabavam ali na janela, como se quem fez tivesse atravessado o vidro. E até hoje não sei explicar o que aconteceu naquele quarto, mas de uma coisa tenho certeza, nunca mais durmo em lugar que não conheço direito. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração não, mas depois do que aconteceu comigo naquela casa do bairro São José, minha cabeça mudou completamente. Tudo começou quando precisei me mudar para fazer meu estágio no hospital. Não tinha muito dinheiro e os aluguéis estavam pela hora da morte. Aí uma colega me falou de um quarto barato numa casa de uma senhora chamada Marta. Era pertinho do hospital, preço bom, não podia ser melhor. Liguei na mesma hora e a dona Marta, com uma voz bem velhinha, explicou que a chave ia estar embaixo do capacho. Achei meio esquisito, mas ela falou que estava com problema na perna e não podia ficar me esperando. Cheguei lá numa segunda-feira de tardezinha. O sol já estava baixando. A casa era simples, mas bem arrumadinha, toda pintada de amarelo, com umas flores no jardim da frente. Encontrei a chave certinho onde ela tinha falado e entrei. Nossa Senhora, que casa mais limpa e organizada. Tinha até um cheirinho gostoso de café passado no ar. Fui pro quarto que ia ser meu, arrumei minhas coisas e fiquei esperando a dona Marta aparecer pra gente conversar direito. Mas anoiteceu e nada. Pensei, deve ter saído para resolver alguma coisa. O engraçado é que tinha uma xícara de café ainda morninha em cima da mesa da cozinha, como se alguém tivesse acabado de tomar. Preciso contar uma coisa que aconteceu comigo mês passado. E até hoje não consigo dormir direito pensando nisso.
Sabe esses aplicativos de alugar casa? Então, tinha conseguido um estágio no hospital e precisava achar um lugar para ficar. Os aluguéis estavam tudo pela hora da morte. Aí uma colega me ensinou a mexer num tal de Airbnb. Nunca tinha usado aquilo na vida, mas ela me ajudou. Foi aí que achei o anúncio da Dona Marta, uma senhora de uns 60 anos que alugava quartos na casa dela por um preço bem em conta, pertinho do hospital. No perfil dela tinha umas fotos bonitas da casa, toda arrumadinha, e as pessoas falavam muito bem do lugar. A Dona Marta respondia todo mundo com educação. Tinha até uma foto dela sentada numa cadeira de balanço na varanda. Mandei mensagem e ela respondeu rapidinho, com uma letra meio tremida, explicando que a chave ia ficar embaixo do capacho porque ela estava com problema na perna e não podia me receber. Achei meio esquisito, mas estava tão bom o preço que nem pensei duas vezes. Fiz a reserva na mesma hora, paguei pelo aplicativo e fui lá no dia seguinte, numa segunda-feira de tardezinha, quando o sol já estava baixando. Quando cheguei na casa, fiquei até admirada. Era igualzinha das fotos, com um jardim bem cuidado na frente e tudo pintadinho de amarelo. Peguei a chave embaixo do capacho e entrei. Nossa Senhora, que limpeza! Tudo brilhando, cheirando a cera e com um aroma de café passado na hora que dava até água na boca. O quarto que ia ser meu estava todo arrumado, com lençóis branquinhos na cama e uma toalha dobradinha em cima. Fiquei esperando a Dona Marta aparecer para agradecer pelo capricho. Mas as horas foram passando e nada. Nos primeiros dias, achei que a gente só não estava se cruzando por causa dos horários. Eu saía cedinho para o hospital e voltava tarde. Mas comecei a perceber umas coisas estranhas. De madrugada, escutava passos no corredor e barulho de descarga no banheiro. Toda manhã, tinha uma xícara de café ainda morna em cima da mesa da cozinha, como se alguém tivesse acabado de tomar. Deixei até bilhetinho embaixo da porta do quarto dela, querendo conversar, mas nunca tinha resposta. O mais esquisito é que a casa continuava sempre impecável, mesmo sem eu ver ninguém limpando. Foi numa quinta-feira que aconteceu a coisa mais assustadora. Eu tinha acordado mais cedo que o normal, ainda estava escuro. Quando fui para a cozinha fazer um café, vi pela janela uma senhora de cabelos brancos, toda vestida de roxo, saindo pelo portão. Na hora, meu coração disparou. Só podia ser a Dona Marta. Saí correndo, descalça mesmo para falar com ela. Mas quando cheguei na calçada, a rua estava completamente vazia. Olhei para os dois lados e nada. Era impossível ela ter sumido tão rápido, ainda mais sendo uma senhora com problema na perna. Fiquei com um frio na barriga que não passava. Naquele mesmo dia, tomei coragem e fui conversar com Dona Antônia, a vizinha do lado. Tremia tanto que mal conseguia segurar a xícara de café que ela me ofereceu. Quando perguntei sobre a Dona Marta, a velha ficou branca que nem papel. Minha filha, ela disse com a voz tremida, a Marta morreu faz 1 ano. Infarto fulminante, aqui mesmo nessa casa. Senti meu sangue gelar. Como assim morreu? E quem tinha feito minha reserva? Quem deixava aquele café fresquinho toda manhã? De quem eram aqueles passos que eu escutava de noite? Saí correndo de volta para casa com as pernas bambas. Precisava pegar minhas coisas e dar o fora dali na mesma hora. Quando entrei no quarto, comecei a jogar tudo dentro da mala, sem nem dobrar. Foi aí que vi uma coisa que não tinha reparado antes. Em cima da cômoda, tinha um porta-retrato virado para a parede. Meu coração quase parou quando virei o retrato. Era uma foto antiga, meio amarelada, que mostrava a mesma senhora de roxo que eu tinha visto de manhã, sentada naquela cadeira de balanço da varanda, igualzinha à foto do perfil do aplicativo. Atrás da foto tinha uma coisa escrita com letra tremida. Larissa, obrigada por me fazer companhia. Larguei tudo e saí correndo dali. Nem peguei o resto das minhas coisas. No caminho, ainda ouvi o barulho da cadeira de balanço se movendo na varanda. Mas não tive coragem de olhar para trás. Cancelei o estágio.
Voltei para a casa da minha mãe e nunca mais pisei naquele bairro. Depois disso, ainda tentei procurar o anúncio da casa no aplicativo, mas tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Às vezes, quando estou quase dormindo, sinto aquele cheirinho de café passado e acordo assustada. E até hoje não sei explicar quem arrumou aquele quarto para mim, quem fazia aquele café toda manhã e principalmente como é que a dona Marta sabia meu nome, se eu nunca tinha contado para ela. Aquela segunda-feira parecia comum. Acordei cedinho, como sempre, com o barulho do caminhão de lixo passando na rua. Preparei um café coado naquele coador de pano que uso desde os tempos da roça e comi um pão com margarina enquanto via o sol raiar. Tinha alugado um quarto num apartamento pelo Airbnb para economizar, já que a cidade tá cara demais para quem vive de bico. O dono do lugar, um senhor de voz mansa, me recebeu com um sorriso e falou: "Aqui é tranquilo, só tem você e outro rapaz, mas ele é quietinho." Nem desconfiei. O quarto era simples, mas dava para o corredor estreito. Na primeira noite, ouvi uns arrastões de pé no chão, tipo alguém andando devagar. Pensei, deve ser o vento batendo a janela. Mas no dia seguinte, depois do almoço, reparei uma coisa esquisita. A porta do outro inquilino sempre fechada, até de dia. Uma vez, deixei um bom dia para ver se ele respondia. Nada. À noite, quando fui apagar a luz, vi uma sombra alta parada do outro lado da fresta da porta. Meu coração disparou igual carroça descendo ladeira. É cansaço, me convenci. Até que, na terceira noite, resolvi dormir mais cedo. Trabalhei o dia todo carregando caixa no mercado e o cansaço pesou até os ossos, mas não deu certo. Acordei no meio da madrugada com um gemido baixo, igual a um choro engasgado. Era tão fino que quase parecia um ronco, mas vinha lá do corredor. Me levantei devagar, com aquele frio na barriga de quem sabe que não devia mexer. Peguei o celular para iluminar e abri a porta um tiquinho. A luz fraca bateu na porta do outro quarto. E vi o trinco, trancado por fora com um cadeado enferrujado. Nunca tinha reparado antes. Que diabo é isso? Pensei. Aí ouvi um rangido, como se alguém tivesse arrastado uma cadeira lá dentro. Meu suor ficou gelado na nuca. Fechei a porta na hora e encostei a cadeira debaixo do trinco, igual fazia na casa da minha avó, quando tinha medo de lobisomem. Na manhã seguinte, fui direto perguntar para o anfitrião. Ele estava no quintal, regando as plantas, tão calmo que até me deu raiva. "Moço, o que tem naquele quarto trancado?" Perguntei, tentando não tremer a voz. Ele parou, virou devagar e falou sério. Melhor não saber. Mas eu insisti. Falei dos gemidos, da sombra, do cadeado. Ele suspirou, olhou para o chão e soltou. Era um hóspede, um rapaz que ficou aqui uns meses atrás. A voz dele falhou, e eu juro que o dia esfriou na hora. Ele não quis ir embora, completou virando as costas. Fiquei paralisado com aquele peso no peito de quem pisou em cova sem querer. Voltei para o meu quarto com a cabeça a mil. O sol estava alto, mas parecia que uma névoa fina tinha caído sobre o apartamento. Liguei o rádio AM para disfarçar o silêncio. Aquele programa de música antiga que o apresentador sempre fala das lendas do interior. Sentei na cama, olhando fixo para a porta, tentando entender. Morto? Como assim morto? Eu me perguntava. Aí lembrei. O anfitrião disse que o rapaz não quis ir embora. Meu estômago embrulhou. Decidi que ia sair dali assim que escurecesse, nem que fosse para dormir na rodoviária. Mas o pior veio à noite. Tava tudo escuro, só a luz do poste entrando pela janela. Deitei de roupa, pronto para correr se precisasse. Fechava os olhos e ouvia o tic-tac do relógio da sala. Cada segundo parecia uma hora. Até que... toque, toque, toque. 3 batidas secas na minha porta. Congelei. Quem é? Gritei, mas só o eco respondeu. Aí veio um sussurro arrastado, igual voz de quem tá com a boca cheia de água.
Abre! Meus dedos agarravam o cobertor e os pés pareciam grudados no chão. A porta rangiu devagarinho, mesmo estando trancada. Do outro lado, uma silhueta escura, mais alta que humano, se encolhia como se fosse passar pela fresta. Gritei o nome do anfitrião, mas a garganta travou. A sombra sumiu. Só sobrou o cheiro de mofo, forte, de terra úmida. Não pensei duas vezes. Peguei a mochila com minhas coisas num pulo, quase tropeçando no chinelo. O corredor estava gelado, mesmo no calor do mês de janeiro, e a luz da sala piscava como se faltasse energia. Corri até a porta da frente, mas a maçaneta não girava, travada igual a armadilha de caçador. Abra, pelo amor de Deus! Gritei, batendo com as mãos na madeira. Aí, ouvi passos atrás de mim, lentos, pesados, como se alguém arrastasse correntes. Não olhei para trás. Chutei a porta com tudo que tinha e ela finalmente cedeu, rangendo como um grito. Saí correndo para a rua, sem olhar para trás. O vento estava forte, levantando poeira e folhas secas, e a lua cheia sumira atrás das nuvens. Cheguei na esquina e parei para respirar, encostado num poste. Foi quando senti uma mão gelada no meu ombro. Virei de repente, mas não tinha ninguém. Só o asfalto vazio e o farol de um carro passando longe. Voltei para olhar o apartamento e todas as luzes estavam acesas, inclusive a do quarto trancado. Uma figura estava na janela, parada, escura, olhando. Dei meia volta e corri até não aguentar mais. E até hoje não sei o que foi aquilo. Nem sei direito por onde começar isso, mas preciso contar o que aconteceu comigo e com meus 2 filhos mês passado. Sabe como é? Trabalho de faxineira faz mais de 20 anos, sempre economizando cada centavinho para dar uma vida melhor para as crianças. Aí, depois de juntar um dinheirinho escondido embaixo do colchão, resolvi fazer uma surpresa para os meninos. Alugar uma casinha por uns dias pelo celular, num tal de aplicativo que minha comadre me ensinou. Achei uma bem em conta, numa cidade pequenininha do interior, pertinho de uma mata. Nas fotos parecia um lugar bonito, simples, mas arrumadinho, ideal para descansar um pouco. Mas já no primeiro dia, quando chegamos lá, depois de 3 horas de ônibus, meu coração deu uma apertada esquisita. A casa estava com um cheiro forte de mofo e um ar pesado que não é normal, sabe? Parecia que ninguém abria aquelas janelas há tempos. E tinha outra coisa que me deixou arrepiada. Tinha um terço pendurado de cabeça para baixo atrás da porta e umas panelas ainda sujas em cima do fogão, como se alguém tivesse saído correndo sem nem guardar a comida. Os meninos ficaram empolgados, falando que era só limpar um pouco que ficava bom, mas aquele lugar me deu uma agonia na hora. Se eu soubesse o que ia acontecer depois, tinha voltado para casa naquele mesmo dia. Como já estava anoitecendo e não tinha mais ônibus àquela hora, decidi que a gente ficava pelo menos aquela noite. Arrumei as camas para os meninos com os lençóis que tinha levado, fiz um café no fogão velho e rezei um Pai Nosso antes de deitar, que nem minha mãe sempre me ensinou. Devia ser umas 11 horas quando escutei a primeira batida na porta. No começo pensei que fosse o vento, porque tinha começado uma ventania forte lá fora. Mas aí veio junto uma risada de criança, dessas bem faceiras mesmo. Meu filho mais novo, de 13 anos, pulou da cama na hora e perguntou se eu também tinha ouvido. Mal deu tempo de responder e escutamos de novo. Toque, 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 bem devagarzinho, seguido de mais risadinhas. Parecia que tinha um monte de menino brincando do lado de fora. Nessa hora, meu sangue gelou, mas criei coragem e fui até a porta, com as pernas tremendo que nem vara verde. Os meninos vieram atrás de mim, grudados na barra da minha camisola. Quando abri a porta, não tinha viva alma lá fora, só aquele escuro da roça e o barulho do vento nas árvores. Mas o mais esquisito é que o chão da varanda estava todo marcado com pegadas pequenas, que nem de pé de criança. Só que elas começavam do nada no meio da varanda e terminavam ali mesmo, sem ir para lugar nenhum. E tinha mais uma coisa.
Mesmo com toda aquela ventania, a poeira das pegadas não voava, ficava parada ali como se tivesse grudada no chão. Fechei aquela porta com 3 voltas da chave e empurrei o sofá para frente dela. Ninguém dormiu direito aquela noite. Ficamos os 3 apertados na mesma cama, rezando baixinho até o sol nascer. De manhã pensei em ir embora, mas meu filho mais velho, de 16 anos, insistiu que a gente ficasse. Disse que tinha gastado tanto dinheiro que era bobagem sair por causa de umas risadas que podia ser só molecada da vizinhança querendo assustar turista. Acabei cedendo, mas arrependimento é que nem Maria Mula. Vem depois e não tem jeito de mandar embora. Na segunda noite começou o pior. Os meninos começaram a ter uns pesadelos horríveis. Acordavam gritando, dizendo que tinha criança puxando eles pela perna durante o sono. Na terceira manhã, quando acordei para fazer café, quase caí para trás. Os 2 estavam com os braços todos arranhados, umas marcas fundas e vermelhas que pareciam feitas com unha de criança. Meu caçula chorava, dizendo que tinha sonhado com 3 meninos pequenos, todos de roupa branca, que ficavam chamando ele para brincar lá fora. O mais velho, que sempre foi mais durão, estava tremendo que nem vara verde, falando que também tinha visto as mesmas crianças no sonho dele. E o pior é que as marcas de arranhão eram igualzinhas nos 2, no mesmo lugar do braço, como se tivesse sido feita pela mesma mão. Naquela mesma noite, aconteceu uma coisa que me gelou até a alma. Estava na cozinha esquentando um leite para os meninos, quando o rádio velho que tinha em cima da geladeira ligou sozinho. Primeiro saiu só chiado, mas depois começou a tocar uma musiquinha de roda, dessas bem antigas que minha avó cantava. E não adiantava desligar. Toda vez que eu apertava o botão, a música voltava mais alta. Foi aí que escutei meu filho mais novo gritando lá do quarto. Quando cheguei lá, vi ele apontando para o espelho. Tinha umas palavras escritas na poeira do vidro, com letra de criança mesmo, dizendo: "Vem brincar com a gente". Meu corpo inteiro tremeu quando percebi que as letras iam aparecendo sozinhas, uma por uma, como se alguém invisível tivesse escrevendo. Não pensei 2 vezes, joguei nossas roupas de qualquer jeito dentro das malas, peguei os meninos pela mão e saí correndo para fora daquela casa amaldiçoada. Mas quando a gente estava chegando no portão, as risadas de criança começaram de novo, só que dessa vez vinham de todos os lados. Era um som que não parecia desse mundo, uma mistura de riso com choro que fazia o corpo inteiro arrepiar. E no meio daquela barulheira toda, a gente conseguia ouvir vozes de criança chamando pelo nome dos meus filhos, uma atrás da outra, como se estivessem brincando de roda em volta da gente. Mas não dava para ver ninguém ali. Corremos sem parar até chegar na estrada principal, onde tinha um ponto de ônibus velho. Ficamos lá, abraçados e tremendo, esperando amanhecer para poder pegar uma condução de volta para casa. Enquanto a gente esperava, passou um senhor de bicicleta, desses que entrega leite cedinho nas fazendas. Quando ele viu a gente ali, parou e perguntou se estava tudo bem. Contei um pouco do que tinha acontecido e o velho ficou branco que nem papel. Ele explicou que aquela casa tinha uma história triste. Uns 10 anos atrás, 3 crianças tinham morrido num incêndio ali mesmo, enquanto brincavam escondidas no sótão. Disse que depois disso, ninguém mais conseguiu morar naquele lugar. Todas as famílias que tentavam acabavam fugindo no meio da noite. E até hoje, não consigo entender como é que aquela casa estava para alugar num aplicativo, sendo que o leiteiro jurou que ela estava abandonada fazia anos. Quando voltei para casa, tentei procurar o anúncio de novo no celular para fazer uma reclamação, mas ele tinha sumido completamente, como se nunca tivesse existido. Os arranhões nos braços dos meus filhos demoraram mais de 1 mês para sarar. E volta e meia, eles ainda acordam de madrugada chorando, dizendo que sonharam com as crianças, chamando eles para brincar. Tem noite que eu acordo e ainda consigo ouvir aquelas risadinhas na minha cabeça, tão claras como se estivesse acontecendo tudo de novo.